Bom dia, eu sou a Bárbara Buchala, economista do Santander Private Banking, e esse é o Morning Briefing do dia 4 de julho. O setor formal nos Estados Unidos criou 150 mil vagas de emprego em junho, número mais fraco do que o esperado pelo mercado. O crescimento dos postos de trabalho foi puxado pelos setores de lazer e alojamento, enquanto as demais categorias tiveram desempenho pior, alimentando a percepção de perda de força do mercado de trabalho, ainda que bastante gradual. Outro destaque da leitura foi a desaceleração dos aumentos salariais, tanto para profissionais no mesmo emprego quanto para profissionais que trocaram de vaga. O resultado de maio foi revisado para cima, ainda que não compense a surpresa baixista com o dado de junho. Além do resultado inferior ao esperado do emprego formal nos Estados Unidos, o índice ISM do setor de serviços está em linha com o cenário de desaceleração da economia norte-americana. O indicador recuou inesperadamente, de 53,8 para 48,8 pontos entre maio e junho, com quedas dos componentes de atividade, novos pedidos, emprego e preços. Os dados sugerem, portanto, menores pressões inflacionárias no curto prazo, consolidando as expectativas do mercado de que o corte de juros terá início em setembro. No entanto, a ata da última reunião de política monetária do Fed seguiu sem dar pistas sobre o exato momento de início da flexibilização monetária nos Estados Unidos. No documento, os membros do FOMC destacaram que a inflação desacelerou em suas últimas duas leituras, mas que não farão cortes nos juros até que tenham a confiança necessária de que a inflação está desacelerando consistentemente em direção à meta de 2%. Ainda houve discordância em relação à condução da política monetária. Alguns membros concordaram que, caso a inflação se mostre resistente, os juros deveriam ser ainda mais apertados. Por outro lado, demais membros pontuaram que a política monetária deve estar pronta para responder a uma fraqueza inesperada da atividade econômica. E a maioria do comitê enxerga que a economia dos Estados Unidos está desacelerando gradualmente e que o atual nível de juros é restritivo, o que pode indicar que não haverá novas altas nas Fed Funds. Por aqui, a produção industrial mostrou um novo recuo em maio, robustecendo as expectativas de moderação da atividade econômica doméstica no segundo trimestre. A queda de 0,9% na margem foi menor que a prevista pelo mercado, mas generalizada entre as aberturas. Destacamos o recuo de bens de capital, devolvendo o crescimento visto em abril, e de bens de consumo duráveis, diante principalmente do declínio da fabricação de veículos no período. Na comparação com o mesmo mês de 2023, a produção industrial total caiu 1%. O resultado negativo reflete, ao menos parcialmente, os efeitos das enchentes no Rio Grande do Sul, que paralisaram diversas atividades no estado em maio. Os dados mais fracos de atividade nos Estados Unidos levaram ao aumento das apostas por cortes de juros pelo Fed a partir de setembro. Assim, as taxas das Treasuries recuaram e o dólar perdeu força em âmbito global ontem. O dia foi positivo para os ativos locais, com fechamento da curva de juros e ganhos no Ibovespa. O câmbio corrigiu parte da depreciação e voltou para abaixo de R$ 5,60 por dólar, enquanto o mercado esperava por novidades no tema fiscal. Após reunião entre a equipe econômica e o presidente Lula, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que foram identificados 25,9 bilhões de reais em despesas obrigatórias que poderão ser cortadas no orçamento de 2025. Detalhes sobre essas reduções de gastos devem ser conhecidos apenas depois de os ministérios envolvidos serem comunicados. Acreditamos também que possa ser anunciado algum contingenciamento de gastos ainda em 2024, em um dos próximos relatórios de avaliação de receitas e despesas. A agenda externa desta quinta-feira estará esvaziada durante o feriado do Dia da Independência nos Estados Unidos e a liquidez nos mercados globais deve ser menor. As eleições gerais no Reino Unido serão destaque na Europa e a ata da última reunião de política monetária do Banco Central Europeu será divulgada. No Brasil, conheceremos o saldo da balança comercial de maio. Se você quiser mais detalhes desse e de outros assuntos, acesse Morning Briefing. Por hoje é só e nos vemos amanhã.